Olá a todos, meu nome é Marcelo Junot, sou quadrinista e artista visual e hoje vou contar como foi o processo de criação do melhor cenário que eu já desenhei. Roda a vinheta. No semestre passado eu fiz um curso específico para uma coisa que eu estava precisando muito, já vinha sentindo falta há muito tempo, que era um curso de cenário para quadrinhos, especificamente para quadrinhos. E felizmente Rafa Pinheiro, que é um quadrinista, ele estava ofertando esse curso e aí eu achei o máximo, porque já acompanho o trabalho dele no YouTube. Ele também é youtuber. Inclusive vou deixar o link pro canal dele na descrição. Foi o máximo. A gente encontra toda semana para discutir assuntos teóricos e também fazer exercícios e revisando os exercícios na aula. Aprendi bastante. E no final do curso a gente teve que fazer o trabalho de conclusão do curso. A gente teve algumas semanas aí para fazer uma ilustração com o tema emboscada. E a ideia que a Rafa deu a missão pra gente foi que esse desenho, essa ilustração em formato paisagem, página dupla, fizesse sentido com esta ilustração que eu vou mostrar para vocês na tela. Então tinha que ser algo parecido, não necessariamente igual a isso, mas nessa linha aí, Japão feudal, com esses elementos aí. Vamos para a primeira etapa, que é a etapa de rafes. Rafes são rascunhos. Então é uma forma de você pensar na composição sem ter que passar muito tempo, ver se os elementos funcionam de certa forma. Então eu fiz 3 opções, assim, bem rascunhada mesmo. Eu quis fazer uma emboscada dentro daquele cenário, sendo que ele não envolve o ninja e esses personagens aí, que talvez sejam um senhor feudal, não sei. Eu quis fazer uma emboscada dentro da cerejeira dessa árvore. Então eu pensei em fazer uma joaninha atacando um grupo de piolhos. Um grupo de piolhos que eu pesquisei, é um tipo de praga que tem nessas árvores. E joaninhas, por incrível que pareça, são carnívoras. Eu realmente não lembrava disso. E elas são usadas propositalmente para controlar essas pragas, mas enfim, essa foi a ideia. A joaninha embaixo, os piolhos no tronco. Essa é a ideia do primeiro RAF. No segundo RAF fiz a joaninha na copa e os piolhos também na copa, sendo que a joaninha de cima, olhando eles numa confraternização, tipo uma festa. Eu achei que seria bem engraçado de fazer. Aí, se eu fosse por essa linha, os insetos seriam no estilo mais cartoonizado e não tão realista. Os passarinhos sempre estão participando dos vídeos. Parece que qualquer dia eu chamo ele pra fazer uma collab. E a terceira RAF foi os insetos no primeiro plano, sendo que no segundo plano, essas pessoas do cenário. Rafa comentou que seria interessante tanto a primeira quanto a terceira, sendo que eu optei por continuar com a primeira ideia da árvore de baixo para cima. A minha ideia era fazer a joaninha caçando um grupo de piolhos. Eu só quero falar pulgas, mas são piolhos. Um grupo de piolhos. Sendo que Rafa deu a ideia de fazer uma nuvem de insetos indo atrás da joaninha. Entendeu? Então trocou a relação de presa e predador aí. E por causa disso e pelo fato dos piolhos não voarem, eu acabei trocando dos piolhos para moscas da fruta, que eu pesquisei que são animais que também têm cerejeiras. E por algum motivo ali elas queriam se vingar daquela joaninha específica e por isso que elas prepararam uma emboscada para ela, na verdade. Para me preparar eu fiz desenhos à parte, tentando imaginar como seria a cena vista de cima e também da cerejeira, só a cerejeira, para eu me acostumar com o formato das coisas. Porque quando você desenha uma coisa separadamente, você, querendo ou não, você observa ela melhor. Então a ideia foi essa, foram desenhos prévios antes de fazer o desenho em si. Bom, e aí eu comecei a fazer o desenho propriamente dito. Foi desafiador, assim, porque ele tem 3 pontos de fuga. Pontos de fuga, pra quem não sabe, são... Como é que eu descrevo pontos de fuga, meu Deus? Eles são pontos imaginários para onde as linhas das coisas convergem e fazem com que a gente tenha a impressão de uma profundidade, entendeu? Isso acontece tanto no nosso olho como no desenho.
desenho que é a representação da impressão que a gente tem da realidade. Se for meio complexo, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, inclusive, mas tudo bem. Bom, comecei a fazer a árvore em escorço, esse foi o meu maior desafio. Eu tive que observar bastante o desenho de referência, os meus pontos de fuga, comparar o que faria mais sentido dentro daquele contexto. Isso foi bem complicado, mas depois de algumas tentativas eu consegui fazer as coisas ficarem no lugar certo. Depois disso, a parte de trás, que está em segundo plano, você vê uns prédios de umas paredes de madeira. Isso foi mais tranquilo porque elas são bem simples de desenhar, mesmo em perspectiva, mesmo numa perspectiva distorcida. São muito simples, são como paralelepípedos, assim. Como o próprio Rafa falou, o meu maior desafio era que a cerejeira, o restante, seria bem mais simples. A textura do casco da árvore, vocês estão vendo aí, eu fiz numa camada separada. Fiz tudo isso no Krita, porque, enfim, você tem mais flexibilidade. E como é o trabalho final, eu queria que saísse bem direitinho, não teria tanta flexibilidade para fazer ajustes se fosse no modo tradicional, no papel. Então eu fiz uma camada separada porque é complicado, ela sobe, mas esses vincos da madeira eles rotacionam também. Então são as duas coisas, sobe e rotaciona. E além disso, a árvore ainda está em perspectiva de baixo para cima, então ela faz assim. Foi bem complicado, mas eu acho que deu certo. E para a arte final, que foi assim, a parte mais tranquila, o pior já tinha sido feito. E aí vamos para a última etapa, que é a arte final. Na arte final, eu demorei bastante para fazer essas folhas da cerejeira. Foi bastante tempo, porque assim, é muito simples. Se você prestar atenção, se você der bastante zoom, são arcos empilhados. Então assim, você tem vários arcos empilhados que sugerem para você não vê a folha, dificilmente você vai ver uma folha inteira aí nesse desenho, mas com isso eu fiz a sugestão de várias folhas juntas. Adicionei pretos onde era necessário, que é justamente as partes de baixo, as partes mais escuras, e adicionei cinzas, em especial na cerejeira, porque tem a sombra da cerejeira, e isso me ajudou a separar o plano da frente do plano de fundo, onde tem os prédios de madeira. Aí ok, depois de fazer isso, eu coloquei buracos nessa camada cinza, que é justamente onde o sol atravessa a copa da árvore e atinge o chão. E depois que eu fiz isso, já tinha terminado o desenho, é diferente, eu tive a sensação, eu consegui sentir a luz atravessando. É diferente de você saber que tem uma luz, você vê o desenho de uma bola, você saber que é uma bola. É diferente você sentir. Eu senti a luz atravessando ele. Muito legal. Uma sensação muito mágica e boa. Enfim. Uma coisa também foi que eu fiquei em dúvida. Mesmo nessa situação que eu escolhi diferente dos outros RAFs, qual é o nível de cartoonização que eu coloco para os insetos? Então assim, vocês podem ver, dando um zoom agora para Joaninha, que ela tem uma expressão de desespero, assim, o olho fica meio trocado. E ela tá dando um gritinho. Eu acho que isso ficou legal. E eu escolhi também deixar as moscas para elas ficarem mais intimidadoras, ficarem sem face mesmo, assim. Elas não têm expressão facial. E eu acho que acabou funcionando. Mais uma coisa. Tive que dedicar um tempo só para colocar a textura de madeira nesses prédios de madeira. Foi, assim, cansativo demais, mas valeu a pena. Eu acho que funcionou bem. É o tipo de coisa que eu tinha testado antes e tinha funcionado, então eu já estava familiarizado. Não foi nada particularmente difícil, embora eu saiba que tem como fazer melhor no futuro. Mas fiquei bastante contente com essa ilustração. Pretendo botar ela no meu portfólio, talvez quando esse vídeo for postado já esteja no meu portfólio. Recomendo, se você quiser fazer o curso do Rafa, as inscrições para esse semestre já devem ter esgotado, mas todo semestre está tendo e ele sempre está melhorando o curso. Então, se o curso que eu fiz já foi bom, imagine como vai ser nos próximos semestres. Como podem ver, esse vídeo foi gravado num dia diferente porque levou um tempo até ser publicado, mas essa arte está no meu portfólio digital, no meu site marcelojanot.com.br,
Se você quiser ver não só a minha arte, mas também a arte dos meus colegas de curso, você pode acessar rafapinheiro.com/cursos. Eu vou colocar o link na descrição para vocês acessarem, que lá tem o trabalho não só do pessoal da turma de cenários, mas também de desenho. Tem muitos trabalhos bons, eu recomendo. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.